Tem muita gente que gostaria de começar a investir o dinheiro delas, mas tem muito medo de começar ou acha que é muito arriscado. E este pode ser o seu caso. Se este for o seu caso, neste vídeo eu vou te mostrar 3 coisas que você precisa aprender para perder o medo de investir o seu dinheiro. Olá, seja muito bem-vindo ao canal E-Negócios. Se você não me conhece ainda, eu sou o Éder Soares e eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu no passado também, de ter medo de investir na Bolsa de Valores, ter medo de tirar o meu dinheiro da poupança. E esse pode ser o seu caso. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar as 3 coisas que você precisa saber, você precisa considerar antes de começar a investir e para perder o medo de investir o seu dinheiro. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui para não perder nenhum conteúdo. Se você gostar também, já deixa aquele like nesse vídeo. Então, em primeiro lugar, o que é o medo? O que você sente quando você tem medo? O medo é uma emoção, é uma reação diante de uma circunstância que pode te causar algum dano, algum prejuízo. Então, quando você vê alguma circunstância que pode te causar algum mal, você automaticamente tem medo. E, em primeiro lugar, você precisa considerar e entender que o medo em si não é ruim. Por quê? Porque quando você tem medo de alguma situação, isso te leva a considerar, a analisar, a ter mais precaução quanto àquele risco que você está enxergando naquela atitude, ou no nosso caso aqui, naquele investimento. Por exemplo, se você tem medo de altura. Por que você tem medo de altura? Porque você sabe que se você cair de uma altura muito grande, provavelmente você vai morrer. Ou, por exemplo, você tem medo de energia elétrica porque você sabe que você pode morrer eletrocutado por um choque. Então, o medo dessas coisas te faz evitar de se expor a riscos desnecessários na sua vida. E com os investimentos não é diferente. Você precisa, e é interessante, é bom que você, até certo ponto, tenha um certo medo quanto aos investimentos para evitar do excesso de confiança fazer você tomar decisões erradas, investir em investimentos ruins por excesso de confiança. Então o medo, nesse sentido, não é algo ruim. Você precisa não ficar paralisado pelo seu medo, mas entender do que você tem medo e como agir para vencer esse medo de investir. Então a primeira coisa que você tem que entender é isso. O medo não é necessariamente ruim. E se você não tiver medo nenhum de investir, provavelmente, muito provavelmente, você vai tomar prejuízo nos seus investimentos. Então, um pouco de medo é sempre algo benéfico nos seus investimentos. Em segundo lugar, normalmente você tem medo de fazer alguma coisa diferente do que você faz ou alguma coisa que você não está acostumado a fazer. Então, você tem medo. Imagine que você entrou na autoescola, fez todos os exames, passou na prova e foi aprovado. E agora, pela primeira vez, você vai sair dirigindo o seu carro sozinho. Provavelmente você vai sentir um pouco de medo. Por quê? Você nunca fez aquilo. É a primeira vez que você está dirigindo um carro sozinho, sem um instrutor do lado. Então agora você é responsável pela sua segurança. Mas depois de algum tempo você já se acostumou a sair sozinho de carro. Depois de alguns meses, alguns anos, todos os dias dirigindo sozinho, você faz aquilo naturalmente, sem medo. Por quê? Porque agora você já está acostumado, aquilo já é uma rotina para você. Com os investimentos é da mesma forma. Quando você nunca tirou o seu dinheiro da poupança, por exemplo, e investiu no Tesouro Direto, ou investiu em fundos imobiliários, investiu em ações, você nunca fez isso, então você pode ter medo porque você não está acostumado a fazer aquele tipo de investimento. É algo novo para você, então você tem medo por isso, de algo desconhecido. E como fazer para vencer esse medo de algo desconhecido? Começar a fazer, mas você não pode começar tirando todo o seu dinheiro da poupança, por exemplo, e colocando todo o seu dinheiro em ações, em renda variável. Não, pega aqueles 10% que você se sentiria confortável se as ações caíssem, você perder algum valor naquele dinheiro, invista em renda variável, invista em fundos imobiliários com aquele primeiro investimento pequeno. Por quê? Com o tempo você vai perdendo o medo, vai entendendo que aquilo não é tão arriscado e era apenas falta de prática da sua parte. Então a segunda atitude que você deve tomar para perder o medo de investir é começar com pouco dinheiro e colocando aos poucos o seu dinheiro, diversificando, para ir experimentando o gostinho de investir em tipos diferentes de investimento. Então você vai se habituando e no futuro você já não tem mais aquele medo de investir, porque você já fez aquilo várias vezes, mesmo que com pouco dinheiro. Agora você se sente bem mais à vontade para investir valores maiores e para investir em investimentos diferentes.
Então você perdeu o medo porque agora você se acostumou a fazer aquilo. Em terceiro lugar, um terceiro medo que todo mundo tem é o medo de algo que é desconhecido. Quando você não conhece alguma coisa, normalmente você tem medo daquilo. Por exemplo, por que quase todo mundo tem medo de escuro? Porque no escuro você não consegue ver aquilo que está à sua volta, então você não conhece. Aquilo é desconhecido para você e mesmo que aquele ambiente que você está não tenha perigo nenhum, você sente medo porque você não conhece o que está ao seu redor. E assim é também no mundo dos investimentos e em qualquer outra área da sua vida. Você tem medo de fazer algo que você não conhece ou fazer algo que você não entende. E para isso você precisa então entender, estudar, aprender sobre os investimentos para assim se sentir mais confortável, ter mais clareza e conseguir enxergar melhor o que você está fazendo. Assim você perde esse medo porque agora você conhece aquilo em que você está investindo o seu dinheiro. Às vezes você pode estar se questionando, mas eu não tiro meu dinheiro da poupança e invisto no Tesouro Direto, por exemplo, porque eu tenho medo de perder dinheiro, é muito arriscado. Mas você precisa de aprender, por exemplo, que investir na poupança ou investir no Tesouro Direto, o risco é exatamente o mesmo. O risco é de o governo não te pagar, porque quando você investe na poupança, o banco vai pegar o seu dinheiro investido na poupança e vai investir em títulos públicos do Tesouro Direto. Então o risco é exatamente o mesmo. Agora, quando você investe em um Tesouro Direto, em vez de investir na poupança, você vai estar recebendo mais, você vai estar ganhando mais com o mesmo risco. Então, a partir do momento que você entende, aprende que os riscos são os mesmos, mas no Tesouro Direto você tem uma rentabilidade maior, então agora você pode investir no Tesouro Direto, tirar o seu dinheiro da poupança e investir no Tesouro Direto. Você já aprendeu isso. Então é importante você estudar, aprender para perder esse medo do desconhecido. Outro exemplo que eu vejo com frequência, as pessoas têm medo de investir a reserva de emergência delas, por exemplo, no CDB de um banco, com medo daquele banco falir. Então você precisa entender que existe esse risco, mas quando você investe em um CDB de um banco e esse banco falir, você precisa saber se esse banco é assegurado pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Se sim, você tiver investido até R$250 mil neste CDB, você vai receber o seu dinheiro de volta. Então o risco existe de o banco falir, por exemplo, mas você vai receber o seu dinheiro de volta. Então quando você conhece esses riscos, você pode então tomar a decisão de investir uma parte do seu dinheiro em um CDB que vai te pagar uma rentabilidade bem melhor do que na poupança. E ainda com a opção de pegar o seu dinheiro a qualquer momento que você precisar resgatar para uma emergência. E eu poderia citar aqui várias outras coisas que quando você entende, você aprende a respeito daquele tipo de investimento, você entende os riscos que você está correndo e agora aquilo não é mais no escuro para você. Agora você tem clareza e sabe exatamente os riscos de cada tipo de investimento. Mas o objetivo desse vídeo não é te ensinar sobre os riscos de todos os investimentos e falar sobre todos eles. É apenas te esclarecer o que você tem que fazer e como perder o medo de investir. Então, em primeiro lugar, você precisa entender que o medo é algo positivo, que faz você parar para analisar e entender melhor o objeto daquele medo que você tem. Em segundo lugar, você tem medo normalmente de algo que você nunca fez. Então, a partir do momento que você se habitua a fazer aquilo, mesmo que começando aos poucos, você vai perdendo aquele medo. E em terceiro lugar, você tem medo de aquilo que você não conhece. Então, você precisa buscar conhecimento, aprender para perder o medo e investir com segurança. E como você vai fazer para aprender sobre investimentos? Se inscrevendo aqui no canal. Se inscreve aqui no canal que toda semana tem vídeo com conteúdo novo, conteúdo diferente, personalizado para você. Então se inscreve aqui para não perder nenhum conteúdo. Se você gostou desse vídeo também, deixe seu like aqui, me ajuda bastante a produzir mais vídeos de valor para você, com conteúdo esclarecedor. Então deixe seu like aqui se esse vídeo foi de valor para você. E se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue por lá também, @eder.enegócios. Por lá eu respondo as suas dúvidas no direct, nos stories. Então me segue lá, @eder.enegócios. Se você também tem alguma dúvida sobre investimentos ou ficou com alguma dúvida nesse vídeo, deixa aqui nos comentários, eu respondo todos os comentários seus e a sua dúvida pode virar também um assunto para um próximo vídeo. Então deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Então pessoal, por hoje é isso, eu sou o Éder Soares e até a próxima.